Quer saber a diferença entre concentração comum de uma solução e densidade de uma solução? Pois assiste esse vídeo até o final, que você vai aprender tudo sobre essas duas unidades de concentração. Eu aproveito para pedir para você inscrever-se no canal, porque a maioria dos alunos assiste os vídeos, mas não se inscreve no canal. Aproveita a vinheta, se inscreve no canal e a gente se vê logo em seguida. Estamos de volta, eu sou o professor Alexandre Oliveira e nós vamos aprender em detalhes o que é concentração comum de uma solução, o que é a densidade de uma solução e mostrar por que muitos alunos acabam confundindo essas duas unidades e errando muitas questões em provas, já que são duas unidades muito frequentes em questões que envolvem unidades de concentração das soluções. Então vamos primeiro lembrar qual é a definição de concentração comum de uma solução que a gente representa pela letra C. A concentração comum de uma solução é a relação estabelecida entre a massa do soluto M1 e o volume da solução, que geralmente é em litros. Então, concentração comum de uma solução é a relação estabelecida entre a massa do soluto, esse índice 1 significa soluto, é a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução. Quando não tem índice é solução, se tivesse índice 2 é solvente, índice 1 soluto, índice 2 solvente, e quando não tem índice é solução. E o volume da solução, que geralmente, na grande maioria dos casos, vai estar em litros. Portanto, qual é a unidade de concentração comum? A mais frequente, grama por litro. É muito raro você encontrar uma outra unidade, como, por exemplo, grama por ml para a concentração comum. Então, vamos rever? O que é concentração comum? É a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Massa do soluto, que vai estar em grama, volume da solução, que em geral vai estar em litro, então a unidade é grama por litro. Além da gente ver a fórmula, vamos aprender também a resolver questões envolvendo concentração comum por regra de 3. Vamos supor que eu tenha uma solução 0,1, que a concentração da solução seja 0,1 gramas por litro de glicose, C6H12O6. Ora, se eu tenho 0,1 gramas por litro de glicose, o que é que essa informação está me dizendo? Que é a concentração comum. Que eu tenho 0,1 grama de glicose e vamos supor que seja uma solução aquosa, já que geralmente a gente trabalha com soluções aquosas. Então, eu tenho 0,1 grama de glicose em cada 1 litro de quê? Não vai dizer em cada 1 litro de água, porque aqui é solução. Em cada 1 litro de solução, uma solução aquosa. Então, não esquecer que concentração comum relaciona soluto com solução e não soluto com solvente, que é o primeiro erro que tem muitos alunos que cometem. Então, a concentração comum de 0,1 grama por litro de glicose, uma solução aquosa, significa que eu tenho 0,1 grama de soluto, que é a glicose, para cada litro de quê, Alexandre? De água? Não, para cada litro de solução. Então, tá aí a informação. Você tem 0,1 grama de glicose para cada 1 litro de solução. Aí vamos supor que ele diz que tem meio litro de solução. Aí você iria fazer sua regrinha de 3. Quantos gramas de glicose estarão presentes
em meio litro de solução. Então, você está preparado para estabelecer relações entre grama de soluto e volume da solução, o que é muito bom para você, tanto resolver questões pela fórmula como pela definição. Por que será, Alexandre, que os alunos, então, confundem concentração comum, que eu já estou sabendo em detalhes, que é a razão estabelecida entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros, massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros, portanto, para cada 1 litro de solução, com a densidade de uma solução. Primeiro, cuidado, nós não estamos trabalhando com a densidade de uma substância pura, como por exemplo a densidade do ferro. A densidade do ferro é a massa do ferro sobre o volume ocupado pelo ferro, sobre o volume do ferro. A densidade da prata é a massa da prata sobre o volume da prata. Isso aí não são soluções, são substâncias puras. Aqui, ó, é a densidade de uma solução. Qual é, Alexandre, a definição da densidade de uma solução? A densidade de uma solução é a razão estabelecida entre a massa da solução, portanto eu coloco M, nem coloco M1, que seria a massa do soluto, nem coloco M2, que seria a massa do solvente, eu coloco M, que é a massa da solução, sobre o volume da solução. Então, está aí a definição de densidade de uma solução, que é a razão estabelecida entre a massa da solução e o volume da solução. Lembrando aqui, o M é a massa da solução e o V é o volume da solução. Nós temos muitas grandezas para essa unidade, porque a massa da solução pode estar em grama, o volume da solução pode estar em litro ou em ml, eu chamo já a atenção para isso, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais. O que é a massa da solução? A massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, concorda comigo? A massa da solução é a massa do soluto, M1, mais a massa do solvente, M2. Consequentemente, eu posso escrever uma nova fórmula para a densidade de uma solução. O que é o M, que é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente. E o que é o V, que é o volume da solução? Tá aí. Então, não tem desculpa para um aluno confundir concentração comum com densidade de solução, depois disso que eu estou mostrando. Concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Beleza? Densidade é a relação entre a massa da solução e o volume da solução. Aqui é soluto-solução, aqui é solução-solução. E eu ainda fui mais longe, para mostrar que a diferença é grande. O que é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, o que é a massa da solução? M1 mais M2 sobre V. Agora, olha como a diferença é grande. Concentração comum é M1 sobre V. E a densidade de uma solução é M1 mais M2 sobre V. É a massa do soluto mais a massa do solvente sobre o volume da solução. A respeito das unidades de densidade, eu tenho a lhe dizer o seguinte: as unidades mais comuns são grama por ml, que é a mesma coisa que grama por centímetro cúbico, já que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, são as unidades mais comuns, mas também às vezes a gente vê grama por litro, ou grama por decímetro cúbico, já que você deve lembrar que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, está aí as principais unidades de densidade que a gente costuma encontrar em provas. Densidade, 0,1 grama por ml, 0,1 grama por centímetro cúbico. Ou então, grama por litro, uma solução 100 gramas por litro de um determinado soluto, uma solução 100 gramas por decímetros cúbicos
para cada litro de solução. Detalhe, se você precisar transformar uma unidade na outra, eu digo aqui como. Para transformar grama por ml, ou grama por centímetro cúbico, em grama por litro, ou grama por decímetro cúbico, você multiplica por 1000. De grama por ml para grama por litro, você multiplica por 1000. E se você tiver de passar de grama por litro para grama por ml, você divide por 1000. Então, tá aí todos os detalhes que você precisa saber. Primeiro, sobre o que é a concentração comum de uma solução. Segundo, o que é a densidade de uma solução. Terceiro, que não tem como confundir uma concentração de uma solução com a densidade de uma solução, já que uma relaciona a massa do soluto com o volume da solução, e a outra relaciona a massa da solução, que é M1 mais M2, sobre o volume da solução. Tá aí tudo que você precisa saber, para você dar um print, se quiser, sobre concentração comum de uma solução e sobre a densidade de uma solução. Então, por favor, se ainda você não inscreveu-se ainda no canal, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e poder ajudar a mais gente ainda. Ativa o sininho, porque todas as semanas eu estou postando vídeos iguais a esse, vídeos de qualidade, para você ser notificado. Clique em gostei, faz o seu comentário, você pode até pedir um determinado conteúdo. Alexandre, faz um vídeo sobre isso, que com certeza eu estou lendo aí os comentários e vou aceitar a sua solicitação. Tchau, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.